Bem-vindos ao Portuga Reacts, primeiro e único canal dedicado ao futebol brasileiro em Portugal. No vídeo de hoje vamos voltar ao Victor Foot. Esta vez vamos ver o plano maligno, né, que o Ancelotti tem para a seleção do Brasil. O Ancelotti, que é agora o treinador da seleção brasileira. Na minha opinião, está mais do que bem entregue. Né? Está mais do que bem entregue. Para mim é o melhor treinador do mundo da atualidade nos últimos anos. E não há nada a dizer em relação a isso. O Brasil hoje, de longe, tem o melhor treinador possível, não é? Acho que não há melhor. E com certeza que as coisas vão melhorar, não é? Em relação à seleção brasileira. Vamos ver então que plano é esse. Eu gosto muito dos vídeos deste canal, do Victor Foot. E claro, meus amigos, não esquecer de deixar o seu like e a sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Você também pode virar membro aqui do Portuga React, é só clicar no botão aqui em baixo, seja membro. E claro, não esquecer da Futebolês, que é grande parceira aqui do canal. 10% de desconto com o cupom REACT. É só se ter o primeiro link na descrição. Vamos a isso. Ancelotti é o técnico que mais venceu o Champions League. O único que conseguiu vencer as 5 principais ligas europeias. E nesse momento se uniu à maior seleção da história. A seleção de Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo, Ronaldinho. E que simplesmente morreu durante um tempo. A única que tem 5 estrelas no peito. Simplesmente a união entre... Se calhar morrer é uma palavra muito forte, não é? Um dos maiores ou o maior treinador da história com a maior seleção. Um dos maiores da história, sim, isso sem dúvida. Isso vai tornar a seleção invencível, correto? Errado. Ancelotti traz Errado. Que louco. Então, vamos lá. Consigo 3 problemas invisíveis para a seleção brasileira, que podem fazer o Brasil fracassar muito antes do que deveria. E quando eu te mostrar, você vai concordar comigo. O que essa não convocação do Neymar significa? Qual o peso que tem por trás? Eu acho que significa que ele não está em condições. Eu acho que é isso. No canal e vamos pro vídeo. Primeiro problema, falsa expectativa. Quando o Ancelotti treinava o Milan, o Kaká foi eleito o bola de... É sim. Pronto, mas isso é algo que tem que se conviver. Eu não tenho que estar a ouvir as opiniões, neste caso dos torcedores e também da imprensa, não é? As expectativas é o que é. Tem que se blindar, não é? Ele tem que se blindar, ele sabe se blindar, então ele é treinador do Real Madrid. Não é? Ele tem que saber blindar os jogadores do Brasil. De ouro. Quando Ancelotti treinava o Real Madrid, Cristiano Ronaldo teve uma das maiores médias de gols da história da sua carreira. Quando Ancelotti treinava o Benzema, o francês foi eleito o bola de ouro e fez a melhor temporada de toda a sua vida. Quando o Carleto Ancelotti treinou o Vinícius Júnior, conseguiu extrair o melhor futebol dele dos últimos anos e ainda recuperou, fazendo ele se tornar o The Best, o melhor do mundo pela FIFA. Certo. E aonde eu quero chegar com isso? A filosofia de jogo do Ancelotti. Vamos analisar 2 filosofias de jogo, a de Guardiola e a de Ancelotti, pra você entender. O Pep Guardiola costuma ter um estilo de jogo que foca muito em adaptar os jogadores ao sistema dele. Estilo dominante. Basicamente, o Pep Guardiola tem o seu modelo de jogo definido ali pra aquela temporada. Roubar a bola o mais e ele vai depressa possível. peças que encaixem naquele modelo que ele acredita ser o melhor. Isso faz com que ele, se for necessário, pegue metade do time e manda embora e fala, ó, não serve, traz, porque pra lateral... Sim, tanto que ele gastou 2 bilhões ou que foi no City, de um né? atacante igual o Haaland, eu preciso de um ponta igual o Jack Grealish, eu preciso de um Doku, mas eu preciso de um jogador igual o Doku, pô. Resumidamente, a dupla Foden Doku trabalha com o seu sistema de jogo e ele sacrifica o que for necessário pra incluir naquele sistema de jogo ou vai contratar quem for preciso pra se encaixar naquele modelo de jogo. E se você não faz... seria péssimo caso ele fosse treinador da seleção, mas o Guardiola ia adaptar-se, de certeza. Parte não se adequa, por exemplo, igual o Gabriel Jesus, tchau, vai embora, vai procurar seu rumo. Ao contrário de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti trabalha no completo oposto do Pep Guardiola. A principal característica de Carlo Ancelotti é conseguir extrair o melhor de acordo com os jogadores que ele tem. Quando ele tinha Cristiano Ronaldo, ele falou, que é treinador também, o time vai jogar de uma maneira que consigamos extrair o melhor do Cristiano Ronaldo. Então, basicamente, atualmente se espera que ele consiga extrair principalmente o melhor do Vinícius Júnior, mas também do cara que é o melhor brasileiro em atividade, que é o Rafinha. Então, aonde chega finalmente o primeiro problema da seleção? Para extrair ainda mais do Rafinha, Ancelotti, mas quem tá em volta dele? Como assim? Já está a fazer muito mais do que sabem da história era pedido, não é? Do Ancelotti, acompanham ali os títulos do Real Madrid, acompanhou durante muito tempo, sabe da história que o Ancelotti conseguiu recuperar o Vinícius Júnior, mas grande parte não assiste os jogos lá de fora. Como assim, Vitor? Eu tô vendo um grande movimento de pessoas achando que a partir de agora, quando o Ancelotti chegou na seleção, o Brasil vai golear todo jogo, virou festa. O Brasil agora vai pegar a Venezuela, vai pegar o Chile e vai massacrar 6 a 0 todo jogo. E aqui no povo
povo brasileiro há muito essa cultura de não importa só vencer, tem que jogar bonito, tem que encantar. E isso pode criar uma frustração aqui no Brasil. Então, mesmo que haja uma importante é ganhar mesmo. Muito mais cara ou muito superior, no caso da seleção brasileira, ainda assim, o outro time também treina, o outro time também tem scout, o outro time também tem um modelo de jogo planejado para aquela partida. E muitas vezes uma goleada, uma partida linda não acontece. Então, se o Brasil chegar a empatar com o Paraguai, por exemplo, muita gente vai falar. Você já fica esperto. Pois é, eu estava a ver a live do... Estava a ver um pouco da live da apresentação do Ancelotti. Mano, e o pessoal no chat já estava fora de Ancelotti. Eu não sei se é zoeira. Pá, só pode ser zoeira. Né? Conhecendo o brasileiro, só pode ser zoeira. Mano, o homem ainda nem tinha sentado. Já estava lá tipo, fora Ancelotti. Como é que é possível, mano? Incrível. Esse é o Ancelotti? Esse é o cara que falou que ia resolver a seleção? Sendo que ele tem pouco tempo de trabalho, pouco tempo pra treino, e mesmo que ele tenha dito na entrevista que ele tem consciência disso, hoje em dia o calendário é muito apertado e tal, ele falou que já tá adaptado a isso, mas não adianta esperar que o Brasil vai golear todo o jogo. Tem que ter paciência. O que se espera do acontece Ancelotti assim agora. É que se consiga ver um modelo de jogo no qual o Brasil que é o que o Brasil precisa, e consistência tática. Ultimamente o pior é que o Brasil não tem padrão de jogo sequer. E até o Ramon Menezes que passou aí pela seleção, mano. Baseado nesses fatores que envolvem o futebol e que a cada dia o nível tático está mais alto até para seleções menores, não vai ser todo jogo que o Brasil vai jogar pra frente. Também vai ter jogos como o que o Ancelotti fez contra o City na temporada 23-24, que o Real foi pra sofrer defensivamente e jogar no contra-ataque, fez os gols e passou. O City era o favorito e o Ancelotti conseguiu classificar o Real Madrid indo com a proposta de jogo de defender a maior parte do tempo e jogar explorando as falhas que esse ataque incisivo do City ia proporcionar. Eu imagino o Brasil indo jogar contra uma França e jogar contra uma Espanha com esse modelo de jogo jogando contra-ataque. Mesmo que a gente classifique, se tiver que fazer isso para vencer, é o ideal. O Ancelotti vai ser criticado por alguma parte da população. Então, tenham consciência, pelo menos vocês que estão assistindo aqui, de que, sim, o Ancelotti vai fazer um ótimo trabalho na seleção, não tenho dúvidas, mas não vai ser esse mar de rosas. Até a própria Espanha, que hoje tem o melhor elenco, não. Até a Espanha, mas por exemplo, hoje, ao meu ver, tem o melhor futebol. Teve o melhor futebol. Tem jogos que a Espanha sofre pra ganhar. Nos últimos tempos de seleções foi a Espanha, sim. Essa soberania. Lógico, se a gente pegar um Tahiti da vida, uma Tailândia, é de se esperar golear, obviamente. Mas, pô, pegou um Japão. Não, mano, esquece aquele tempo que, Brasil e Japão é 8-0, Brasil e China não, isso já não é assim. Até as seleções africanas, que eram, durante muito tempo, as mais atrasadas. Tem muitas boas agora, mano. Olha lá Marrocos. Pois se você pegar Marrocos é muito bom, meu. Pegar a Nigéria, pegar Marrocos, por exemplo. Marrocos, mano, a seleção zaça. Senegal não vai mais golear, entendeu? Inclusive o Brasil perdeu pra Senegal. Exatamente, aqui no estádio de Alvalade, em Portugal. Nosso querido técnico. Deixa aí, meu, deixa aí. Ramon, Ramon. Enfim, mas vamos pro segundo problema. Automaticamente, qualquer coisa menor do que ganhar o Hexa se torna fracasso. O brasileiro tem mania de pegar qualquer qualquer cara que tem uma campanha, uma carreira gigantesca. Eu penso que o brasileiro, não é? Aí, pois é, se o Messi fosse brasileiro, aí, meu Deus, era atirado tipo para a merda mesmo, era atirado para a merda, completamente. Mas que ele foi também um pouco, né? Os argentinos diziam que ele era pecho frio, né? Pois, agora já não dizem que é pecho frio, né? Agora já não. Mas como eu estava a dizer, eu acho que agora o brasileiro tem que... Mano, eu entendo, caralho, é o Brasil, mano, né? Eu entendo que a exigência seja grande. Mas como as coisas têm estado nos últimos anos, é preciso reconstruir, né? Ter um pouco mais calma e deixar o nosso amigo Carleto, né? Trabalhar, não tem que ser. Por exemplo, se ele chega e não ganha essa Copa com o Brasil, ele seria completamente chamado de pipoqueiro, de fracassado, de só jogava bem no time, não era tão completo assim. E da mesma forma pode acontecer com o Carlo Ancelotti. Se o Ancelotti não ganhar o Hexa, vai ser um fracasso, eu concordo, mas... em partes. Por quê? Nas últimas Copas, o Brasil não conseguiu passar nem das quartas de final, mano. Em 2014, nós chegamos nas semifinais e tomamos aquela bendita paulada, né? Eles 7-1 pra Alemanha. Depois, na de 18... Daqui a uns dias vou jogar com a Alemanha na Alemanha. Vai ser duro, mano. Vai ser duro.
morremos nas quartas para a Bélgica, depois em 2022 morremos nas quartas para a Croácia, e eu considero que se o Brasil não passar das quartas nessa nova Copa do Mundo, pode ser considerado um fracasso com certeza. Mas nas quartas com a França, nas quartas com a gente tem um costume de pegar um cara e querer Holanda, crucificar ele. No caso da Copa das últimas 2 Copas, crucificaram o Tite. Eu concordo que ele errou em certo ponto, mas o Brasil fez uma campanha magnífica até chegar à Copa nas eliminatórias, ficou invicto. O Brasil não ganhava a Copa América há mais de 12 anos e conseguiu ganhar com o Tite. Mas assim, não vou entrar o Tite tinha um padrão de jogo. O Tite foi considerado, a partir do momento que o Tite perdeu as 2 Copas, pra muita gente ele se tornou um treinador jogava lixo, bem, pá, teve azar. Mas lá está, é isto. Não pode ter esta ideia de falhou naquelas 2 Copas, é um lixo. Pá, não, o Tite é um bom treinador. Mas é tal coisa. Nem sempre dá para vencer, mano. Brasileiro, se o cara ganha, ele é meu Deus, ele é o melhor de todos os tempos. Se perde, ele é um lixo. E no caso do Carlo Ancelotti, se não ganhar o Hexa, pode ser sim considerado um fracasso, mas não por causa do Ancelotti. O Ancelotti vai ter 1 ano para trabalhar. É um fracasso por causa da CBF, só que ninguém vai chegar e vai bater lá na porta do Edinaldo Pereira, ou vai bater no presidente anterior, ou vai bater no atual. No atual também não tem muito o que falar, que o cara acabou de entrar. Mas assim, ninguém culpa mas também a entrou de uma forma que promove isso antes do treinador. Então, obviamente, com a experiência, com a bagagem que o Ancelotti tem, podemos esperar que o Brasil ganhe a Copa? Com certeza, mano. A gente tem um bom time. Pode acontecer, claro que sim. 4 melhores seleções. A gente viu a Croácia chegar na final de 18, estando longe de ter um dos melhores elencos. A cena é que a Copa do Mundo, a Eurocopa, Copa América, são, como é que eu ia dizer? São competições meio que aleatórias. A equipa mais forte que tiver melhor naqueles 7 jogos, né, naquele mês, tens que ser bom. Ou vai seres bom. Não é? Tipo, se fores uma merda, mas estiveres num bom momento, eventualmente vais perder. Mas uma boa equipa que esteja bem naquele mês, pronto, é meio aleatório, porque pode estar imagina que está 8 favoritos. Sei lá, Brasil, Argentina, França, Espanha, Inglaterra, Holanda, Portugal, Croácia, Colômbia, Marrocos. Vamos imaginar que nestas seleções todas vai tudo rebentado, está tudo mal, com a moral por baixo, por diversas razões. E está, por exemplo, deixa cá ver, Marrocos. Então vou dar aqui um exemplo um bocado absurdo. Mas os homens estão a 1000, não é? Fisicamente, tipo, alto nível. Mentalmente, tipo, do top. Fazem ali uns jogos a defender, não é? Nas quartas de final, como estavam a fazer na última Copa. O problema é que a França depois já foi muito forte para eles mesmo. E mesmo assim deram trabalho. Mas imagina, pode acontecer. São 7 jogos, tudo pode acontecer. E tudo pode acontecer para quem é forte. Para a França, para o Brasil, para a Argentina, para a Itália, para a França. Para a França não, já disse a França, para a Espanha, não é? Então o futebol, ele é jogado. A gente viu o Marrocos com um modelo de jogo muito bem definido, dando trabalho. Uma franga do goleiro de Portugal também. Espanha. Então, dá pra esperar que o Brasil seja E é tal coisa, ali naquele jogo, naquela franga, que ali está. Mas não foi só isso. É que Portugal carregou o Marrocos, mas o Marrocos sempre que vinha em contra-ataque, a defesa de Portugal borrava-se toda. Basicamente, sempre que eles faziam um contra-ataque, rápidos, sempre eu digo-te uma coisa, naquele jogo só me apetecia era bater em alguém. Se não ganhar, Ancelotti tem que ser capado e mandado embora? No meu ver, não. Se puder renovar, renova com o cara pra próxima Copa. Tem que pensar a longo prazo, né? A gente viu o próprio The Champs aí na França. Eu acho que tem que dar, sim, tem que ter uma sequência. Rapaziada, só este ciclo não chega, mais um. Sombra do Hexa há quase pelo menos até 2030. Anos, né? Se não ganhar, vai ser o maior período de seca da história da seleção. Mas o Ancelotti vai vir com esse segundo problema aí, que basicamente é a expectativa do Hexa. Se o Hexa não der certo, meu parceiro, o cara vai ser tirado pros brasileiros pra nada. Pois, mas isso é que não pode ser. Terceiro problema, Neymar. A convocação do Ancelotti, pela maneira como foi feita, com os nomes no qual ele trouxe e pelo fato de não ter convocado o Neymar, gerou uma certa polêmica aí no mundo do futebol, mas principalmente eu não vi polêmica nenhuma ao mundo de que o Ancelotti tá pouco se lascando pra opinião pública. A presença, por exemplo, do Alexandre Ribeiro, que não é um cara que tem muito conhecido aqui no Brasil, a presença de Andreas Pereira ali no meio, a convocação do Richarlison, a ausência do Neymar, só trazendo uma adenda aqui, muita gente... Eu acho que, vou ser muito rápido, vou tentar ser muito rápido.
que eu acho aqui é que ele trouxe muitos jogadores de confiança, né? Tipo o Danilo, o Richarlison, que foi jogadores que ele treinou, o Casemiro. Principalmente o Danilo não o vejo, provavelmente o Danilo nem vai jogar, mas como foi capitão, né? Foi o capitão nos últimos tempos do Brasil, epá, depois para estar ali no grupo, para entender como é que as coisas funcionam, né? Para explicar ao Carlo, né? Ao nosso amigo Carleto, como é que as coisas funcionam ali no Brasil, como é que funcionam os brasileiros, como é que funciona se calhar a imprensa, o torcedor e não sei o quê. E é um homem da confiança dele, não é? Ele treinou muitos anos também, tal como o Casemiro e o Richarlison. E depois tem ali alguns que provavelmente, como o Léo Ortiz, o Hugo e o Wesley. O Gerson eu acho que ele é capaz de conhecer. O Gerson jogou uns quantos anos na Europa. Pronto, pelo testar, para ver, alguém indicou, talvez o Juan tenha indicado. Esta é a minha opinião, eu já dei na live de ontem, agora está só para membros, mas eu dei lá a minha opinião para quem viu. E é basicamente isso. E o Neymar não tem condições para jogar agora, pá, depois logo se vê, ele tem que recuperar. Se não recuperar, é assim, não é convocado. Sobre o Rodrigo tá machucado, tá, galera? Rodrigo, mas não, voltando não. à convocação, isso prova que o Ancelotti quer ter um time funcional e que não vai abrir mão disso de maneira nenhuma. Então, isso se cria uma mensagem, tanto pro Neymar também. Eu sou fã absurdo do Neymar, mas de que ele não tem mais cadeira cativa na seleção. Então, se ele não estiver desempenhando um bom futebol, ele não vai ser mais convocado. E se imagina que o Neymar quer estar na próxima Copa, né? Pelo menos eu penso que sim. Então, isso vai gerar também no Neymar um senso de competitividade ou um propósito que talvez ele não tenha mais. Já é claro que o Neymar não tem mais propósito dentro do futebol, ele aqui tem a não razão. ser a Copa do Mundo. Porque todo o resto, todo mundo sabe que ele demonstra isso, que ele não tem aqui tá mais muito vontade, certo. não tem mais aquela fome. Pode ser assim, que aconteça isso ao Neymar, né? né? Não se esperava dele estar nesse ponto, a essa altura, mas já é natural do ponto de vista que todo mundo já sabe. E isso vai gerar no Neymar assim, ó. Neymar, se você não jogar, você não vai estar na seleção. O próprio Ancelotti ligou pra ele de manhã, falou, ó, nessa convocação você não vai estar, tá voltando de lesão. Isso traz uma mensagem que eu considero correta pro Ancelotti, pra liderança que ele vai exercer e o quão é importante ter uma figura como o Ancelotti, porque é o único cara no mundo, ele ou o Guardiola, ou o Luiz Henrique, ou o Mourinho, que poderiam bancar uma situação como essa. Então, o Richarlison, falando do Richarlison, eu acredito que ele vai colocar o Richarlison como titular e que o Richarlison vai empenhar um papel muito parecido com o que o Roselu fazia em 2023/24, que sim, é aquele é um atacante homem que da consegue confiança, ajudar defensivamente e tem ajuda uma certa defensivamente, letalidade quando tem oportunidades de marcar. Mas qual o problema nessa questão aqui, então, Vitorano? O Pedro também não tem condições ainda. O Ancelotti, obviamente, não ligar para a opinião pública ou por convocar jogadores como Alexandre Ribeiro, que vivem excelente momento lá no Lille, mas que muitos brasileiros não conhecem. Isso... ele jogou, olha, por exemplo, eu lembro-me do jogo com o Real Madrid com o Lille. O Lille venceu. Acho que ele jogou muito bem. E quando o Lille jogou com o Atlético, né? Venceram o Atlético em Madrid. E acho que ele também jogou muito bem nesse jogo. Vai gerar em certa gente, certa parte do pessoal que não conhece ali, não conhece a história do Ancelotti, não conhece... E ele jogava no Chaves, cá em Portugal. Vai gerar aí também uma certa antipatia e trazer uma certa pressão. O também teve no Chaves, cá em Portugal. Uma certa pressão até da parte da mídia também. Mas repare que tudo que envolve o Ancelotti, esses três problemas que eu citei, todos são de fatores externos e não internos. Então, mano, ele tá mais que blindado. A contratação do Ancelotti é tá assim mais que eu acredito que ele vai destruir. Então, a treinador do Real Madrid. Destruir a seleção brasileira, destruir no sentido de, quebrar e fazer uma nova, entendeu? Mas, mano, Ancelotti tem tudo pra dar certo. Espero num próximo vídeo. Esse foi um vídeo um pouco diferente, trazendo uma análise aí da minha visão sobre o futebol, mas espero que você tenha gostado. Eu concordo com muita coisa que ele disse ali, principalmente aquilo, né, mano? Olha o Gold, nosso amigo Gold, Anthony. Tamo junto, até a próxima. Falou. Muito top. Pois é, o Anthony na quarta-feira teve azar. O Chelsea depois fez uma segunda parte muito dominadora, não deu para o Betis. Mas é isso, meus amigos, é assim... Deixem as vossas opiniões. Eu acredito que haja uma nova esperança para a seleção brasileira. Eu creio que vocês acreditam nisso também. Mas pronto, lá está. Vocês também têm que ter um pouco de calma que as coisas não mudam de um dia para o outro. Mas eu entendo, porque não é o Brasil. O Brasil é o Brasil. Mas pronto, lá está. A geração não é aquela coisa, mas hoje tem o melhor treinador do mundo, mano. Tem o melhor treinador do mundo, ele pode mudar muita coisa. Agora, não vai mudar tudo magicamente, não é? Não vai conseguir mudar tudo magicamente. Vai ajudar, mas não vai conseguir mudar tudo. Mas pronto, meus amigos, tirando isso, deem as vossas opiniões aqui nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo e até à próxima. Tchau!